Bom dia, boa tarde ou boa noite. O que você vê? O que você está enxergando? Está embaçada a sua visão? Eu desde ontem fiquei pensando muito sobre a nossa visão, sobre o nosso olhar, de que como a gente nem percebe como ele é importante, né, quando a gente tem. E ontem, conversando com uma senhora que perdeu a visão, o desespero que ela estava vivendo, eu me coloquei no lugar dela e falei: meu pai, como é não enxergar? E justamente hoje, para falar sobre isso, eu tenho 2 óculos e eu não achei os meus óculos. Eu não sei onde eu coloquei os meus óculos, acreditem, pasmem. E eu precisei pegar uma reserva que a gente tem aqui de um óculos quebrado, porque senão eu não enxergaria o texto que eu quero ler com vocês. Então me perdoem, mas olha a situação para poder enxergar o texto que está em João 9, a cura de um cego de nascença. Jesus caminhava e viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, lhe perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-o nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Gente, que história maravilhosa. Um homem de nascença, cego, e a gente tem essa tendência de procurar culpados, né? Quem é o culpado por isso? Quem pecou, né? Achando que toda enfermidade, achando que toda dificuldade que a gente passa é fruto de pecado. E nem sempre, né? Algumas consequências nós carregamos por conta de pecado. Mas esse homem, ele nasceu cego. E Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele nasceu assim, para que as obras do Pai se manifestassem, para que as obras de Deus se manifestassem enquanto é dia, né? Então, qual é a importância de enxergarmos com este olhar e com o olhar da fé, com um olhar espiritual? Quando a gente tem os nossos olhos abertos, isso é obra do Espírito Santo, né? Por isso que nós não podemos condenar as pessoas, porque elas estão com os olhos fechados. E quando a gente fala das maravilhas, das coisas que Deus faz, dos milagres diários que Deus faz na nossa vida, tem pessoas que não enxergam. Tem pessoas que não enxergam a beleza da vida, tem pessoas que não enxergam o sacrifício de Jesus, o amor de Deus por nós, e elas precisam ter os olhos abertos. É só a partir desse milagre de ter os olhos abertos que nós enxergamos aquilo que Deus está fazendo. Enquanto isso não acontecer, nós precisamos continuar sendo luz, assim como Jesus nos ensinou. Sejam luz, mostrem as obras do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem, né? Então,
Ore pelas pessoas que estão ao seu redor, que ainda não enxergam o amor de Deus, que ainda não desfrutam dessa luz, para que os olhos espirituais delas sejam abertos. Assim como nós precisamos desse óculos para enxergar as letrinhas que já parecem embaralhadas, embaçadas, nós precisamos ter os nossos olhos abertos também para enxergar a beleza do Evangelho, para enxergar aquilo que Deus está fazendo e fazer parte disso. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse dia. Abra, Senhor, os nossos olhos. Um beijo e até amanhã, se Ele quiser.